obrigado primeiramente por você ter aceito essa carona aqui. Eu estava passando aqui pertinho, eu resolvi te ligar para me atualizar com você. Você é um dos principais personagens aí desse mundo tecnológico e jurídico, né? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem com você, Guido? Tudo bem, tudo tranquilo. Pegar uma carona com você é uma honra. Ah, é uma honra. Dá pra gente bater um papão aqui. Dá pra bater um papo muito bacana, que interessa pra todo mundo, na verdade, né? Escuta, você hoje está especializado na área jurídica de dados, né? Ou não? Como é que tá a tua carreira hoje? É uma área hoje que a gente estuda e atua tecnologia e o direito. O direito digital, que a gente chama de direito digital. Tecnicamente seria direito eletrônico, mas falamos de direito digital. E um ramo bem específico e atualíssimo, que é proteção de dados, que eu costumo chamar desproteção de dados. Desproteção. Eu inverto o conceito. O termo é bem adequado mesmo. A coisa está tão complicada hoje, está vazando tanto que a gente inverte. É. E em cima disso, hoje a gente tem tantas novas regras, inclusive uma lei própria agora brasileira, que acabou de ser aprovada, que entra em vigor no dia 16 de fevereiro de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai trazer um campo enorme de trabalho, não só no direito digital, mas também na parte técnica, na parte de compliance, na parte de sistemas, na parte de automação e por aí vai. Quer dizer, vai ter que... Quer dizer, isso vai pegar todo mundo, né? Qualquer tamanho de empresa, pelo jeito, né? Empresa eu diria que pega 99%. Então, qualquer empresa hoje tem que ter um dado pessoal para fazer o seu comércio, para vender o seu produto, o seu serviço. Então já começa ali, obtendo, a gente chama coletando e depois tratando os dados pessoais aí nossos, né? Das pessoas como um todo. E aí a gente tem hoje umas novas regras para ter esses dados. Temos aí 10 hipóteses de a gente chama de tratamento. A mais comum, mais conhecida é o consentimento. Então, o consentimento agora ele vai estar presente na vida das pessoas. Aquela história do condomínio, né? A gente vai no portaria do condomínio, o porteiro pede a tua identidade, muitas vezes pede a tua digital, e a gente não sabe onde é que aquilo vai ficar guardado. Então aqui agora a gente vai ter o direito de pedir, vai ter que anuir na maior parte das situações, tem essa questão da segurança também. Se você não anuir, você não entra. Mas aquele que coletar esse dado vai ter que adotar camadas de segurança para deixar o seu dado, tentar deixar o seu dado da forma mais segura possível. E se vazar, vai pagar não só as indenizações relacionadas, patrimoniais, morais, que é altíssimo, mas vai pagar também eventuais multas, que podem chegar em 2% do faturamento das empresas, e com limite de 50 milhões de reais. Na Europa um pouquinho mais, em euro, se a gente converter para o real, 20 milhões de euros, e até 4% do faturamento. É uma tendência global, né, de ter essa regulação. Essa lei foi baseada na lei europeia? Muito esperada. Né? A maior parte na GDPR, ou GDPR, que a gente chama, com alguns enxertos da PIPEDA, que é a lei canadense, que trata desse assunto, especialmente aqueles princípios do Privacy by Design, Privacy by Default, que são princípios interessantes. É quando a gente desenvolve hoje um produto ou um serviço, a partir do dia 16 de fevereiro de 2020, a gente vai ter que incorporar em produtos e serviços mecanismos de proteção de dados, o que a gente chama de Privacy by Design. E fazer com que esses mecanismos saiam funcionando, saiam pré-ajustados, que a gente chama de Privacy by Default. O consumidor recebe o produto fechado, depois, se ele quiser, ele que abre, e não o contrário. Agora, e a empresa que já tem, por exemplo, que trabalha muito com mala direta, isso está cheio, né? Com e-mail só, por exemplo. Como é que ela vai fazer? Essa é uma pergunta recorrente pelo seguinte. Muita gente pergunta, então, Renato, eu vou aproveitar então até o dia 15 de fevereiro de 2020, eu vou coletar tudo que eu puder, etc. Você pode fazer em tese, né? Existem algumas restrições do Código do Consumidor, mas vamos falar em tese. Só que, para usar aquilo que você coletou, você vai ter que ter autorização ou estar dentro das outras 9 bases legais, porque qualquer ação que você vai ter em cima da tua base coletada, a gente chama essa ação ou essas ações de tratamento. E o tratamento é uma hipótese prevista que se enquadra perfeitamente na nossa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu posso coletar, mas se eu for utilizar aquela base, eu vou ter que estar em conformidade. Então, não tem jeito. E muitas vezes vai ficar muito mais caro você adequar a base de dados do que captar novamente, né? Então, aí tem uma outra questão que não é nem tão jurídica. É uma questão de transparência, de seriedade. Né? Quando você pede autorização,
você mostra ética, né? Você mostra uma boa índole, boa fé. Claro. E isso para o mercado hoje em dia faz toda a diferença. Muita gente pergunta, Renato, mas tirando a parte legal, por que eu começo agora? Por 2 motivos. Primeiro, que demora um projeto de implementação de conformidade. Uma empresa média em torno de 4 meses. A gente está correndo contra o tempo. E segundo, porque quanto mais rápido você ficar adequado, mais rápido você vai poder usar essa vantagem, divulgar essa vantagem. Eu estou em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu valorizo, eu protejo o seu dado. Agora, quem não tiver condição de fazer esse opt-in, vamos chamar de opt-in. É uma espécie. De opt-in, né? É melhor, então, não mexer com isso, porque a coisa pode ficar pesada. Então é difícil não mexer, né, com dados. Pois é, como é que vai fazer? E aqui no Brasil a gente tem uma característica única no mundo. Por isso que é quase que obrigatório essa conformidade. Aqui no Brasil a gente tem uma competência, possibilidade de multar, de auditar, de fiscalizar, concorrente. Sim. Então o que é isso? Nós vamos ter aí todo o Ministério Público, estadual e federal, legitimado, todos os PROCONs, estaduais, municipais, Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, todas as agências e órgãos setoriais com essa capacidade. Então é Banco Central, é SUSEP, CVM, agências, enfim, cada um no seu setor, mas vão ter essas competências concorrentes. Isso qualquer tamanho de empresa? Qualquer tamanho, quase que em qualquer setor. Eu estou usando um dado pessoal, eu vou ter que seguir essa nova lei. Claro. É um trabalho hercúleo, que a gente chama, e que afeta quase que todo mundo. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar é o seguinte: se não houver resposta também, não há resposta e ponto. Todo mundo sabe que é muito fácil você ir na Santa Efigênia e comprar DVD com a base de dados do governo de imposto de renda, né? Hoje não precisa nem na Santa Efigênia. Pois é, em qualquer lugar, você pede pela internet, vem. Internet, na DARK. Eu tô falando Santa Efigênia para dar uma dificuldade na coisa aí, tá? Então, a lei, em tese, é feita para você melhorar o ambiente. Sim. Claro que se nós tivéssemos um cumprimento total de todas as leis, não teríamos roubo, assalto, homicídio, fraude, nada. Claro. Por isso que nós temos as penalidades. Então, o que deve acontecer, que é o exemplo europeu, nós vamos ter maior controle, vamos diminuir alguns abusos, mas ninguém vai garantir que todo mundo vai cumprir. Então, nós vamos ter aí, sem dúvida nenhuma, descumprimentos. E a questão, a diferença, novamente, do Brasil para o mundo é que aqui a chance de você ser punido é muito maior, por essa concorrência de competências. Ou seja, nós temos muitos órgãos que podem aplicar essas punições, não necessariamente a punição da lei, mas uma punição de consumidor, com base nas previsões de guarda da lei, ao contrário da União Europeia, que tem uma autoridade central. Nós tínhamos essa autoridade central na lei, mas essa previsão foi vetada, porque quem tem que prever isso em projeto de lei é o Executivo, e a previsão não veio do Executivo, que envolve orçamento. Então isso é uma previsão constitucional. Isso foi vetado. O que a gente escuta é que talvez haja uma medida provisória ou um projeto de lei instituindo isso. E da forma que estava, mesmo se a origem tivesse sido do Poder Executivo, nós teríamos também essa concorrência. O que a gente não sabe é se essa concorrência vai continuar ou não. Eu acho positiva essa concorrência, porque você tem uma chance maior, eu não vou dizer da lei pegar porque eu não gosto desse termo, mas uma chance maior de fiscalização e, portanto, de compliance, de conformidade, de respeito, né, como um todo. Agora, as empresas estão preparadas? Não está, né? Como aconteceu também na Europa, é muito difícil você se preparar, envolve uma nova... uma remodelação de procedimentos, de coleta, de guarda. Temos uma figura nova, um cargo novo criado por lei. Na Europa a gente chama de DPO, Data Protection Officer. Eu até prefiro Privacy Officer, mas é Protection, como eu falo, a lei DPO. Aqui no Brasil o nome não é tão pomposo. Aqui no Brasil a nossa lei deu esse nome para a pessoa que fica responsável por cuidar, por zelar desses dados, por implementar políticas, treinar funcionários, se relacionar com autoridades. O nome é encarregado. Então temos uma nova figura, um novo cargo, uma nova atividade, que é o do encarregado de proteção de dados, criada por lei. Lei 13.709. E tem gente preparada para isso? As pessoas estão fazendo essa pergunta: como eu me preparo para isso? Né? Eu tenho que ser da área jurídica, eu tenho que ser da área técnica, eu tenho que ser híbrido, né? Qual é a melhor forma? Onde é que estão os cursos? Né? Os cursos estão chegando.
cursos de preparação, as pessoas estão estudando, usando muito o modelo europeu, sem dúvida, mas a maioria ainda está despreparada, sequer existe. Pois é. Aí, eu conto nos dedos. Eu conheço hoje, aqui no Brasil, que eu conheci, se der 30 GPOs, 30 encarregados, é muito. Um ambiente de empresarial. Mas isso aí tudo para empresa grande, né? Isso é para empresas grandes, mas não são todas que têm. Então, né? Não são todas. Normalmente as que têm essa preocupação são empresas de origem europeia. Sim. Que já tiveram que se adequar à GDPR, que vem de uma origem de proteção de dados já mais antiga. A proteção de dados da União Europeia começou em 1981 com a Convenção 108 e depois veio com a Diretiva 46 de 95, que foi agora trocada pela GDPR nos últimos 4 anos, mais de 4 anos nós tivemos uma discussão mais intensa. É uma lei única quase única para todos os países, que tem algumas diferenças, a idade, por exemplo. A nossa lei tem algumas coisas curiosas, né? Algumas novidades. Nós temos, por exemplo, tem alguns defeitos, como qualquer lei tem, né? Sim. Se a gente for coletar hoje, ou verificando a previsão legal da coleta de um dado de um adolescente, a nossa lei não diz que nós temos que ter a anuência dos pais ou responsáveis. Dá a entender que o adolescente pode anuir. Pode anuir. Que seria uma novidade. Outro dia eu coloquei em aula isso, lá no INSPE, no nosso curso de proteção de dados. Coloquei até de uma forma crítica e um aluno respondeu de forma muito inteligente com outra colocação. Renato, será que o legislador não quis, pensando já no contexto atual, que os adolescentes usam efetivamente de forma muito intensa, legitimá-lo ou dar essa possibilidade dele anuir sem a necessidade do pai? É uma questão curiosa para a gente debater, né? Aliás, essa área... Mas juridicamente não é, né? Do digital. Pela lei pode ser. Né? Pode. Porque aí é um conflito com o Código Civil, por ser uma lei especial. Em tese, você pode ter essa interpretação de que, para o fornecimento de dados pessoais, em tese, o adolescente pode anuir. Seria a única possibilidade. Ou se emancipar, né? Entendi. Quer dizer, pelo que você está falando, então, a coisa vai ser complicada, né? Mas não tem um prazo? Os prazos já se esgotaram? O prazo é 16, é Carnaval de 2020. Não tem. Carnaval de 2020. Um ano. Um ano e pouquinho. 2 anos, vai. 2 anos. Não, menos. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3, né? Carnaval de 2020. 2020 é um espaço um ano e pouco, super curto. Mas é uma corrida contra o tempo. Quem quiser evitar multas, pesadas multas, então o caminho mais fácil, barato, objetivo, prático, que gera uma vantagem competitiva é colocar tudo em ordem. É a adequação. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, agora me diz uma coisa, como é que você entrou para essa área? Como é que você decidiu fazer direito, por exemplo? Sempre teve um sangue? Eu não comecei fazendo direito. Você não começou fazendo direito? Eu comecei fazendo engenharia. Você tá brincando? Engenharia elétrica. É mesmo? Não tem nada a ver. Eu fiz quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fiz um teste vocacional. Sim. Ali no Objetivo, lembra disso? Lembro. E deu direito em último lugar, engenharia em primeiro lugar. Eu passei em engenharia na FEI, não fiz cursinho, não fiz nada, passei com 17 anos de engenharia na FEI. Sim. Pegava o ônibus às 5 horas da manhã na Faria Lima com Rebouças e ia pra FEI. Longe, frio, né? Complicado. Ia dormindo no ônibus. Dormia no ônibus quando não quebrava, né? Não quebrava. Metade quebrava, a gente não chegava. Mas aí chegava na aula de física, eu olhava o professor, se não me engano, o professor Bechara, bom professor, eu olhava assim, não entendia. Cutucava o colega do lado, você tá entendendo? Tô. Você tá entendendo? Tô. Eu falei, mas não tô entendendo, não sei o que, e fui, tentava, e tinha dificuldade, tenho, né, em física. Aí consegui uma transferência mais perto para a FAAP, que eu adoro a FAAP. E ali tinha um ambiente muito legal, era perto, etc, enfim, mas eu continuava com uma certa dificuldade. Aí novas matérias vieram, terceiro ano, fenômenos dos transportes, etc. Aí eu cheguei à conclusão que talvez exatas não fosse o ramo adequado para mim. O que eu fiz? Eu prestei um vestibular fazendo engenharia para a Faculdade de Economia da FAAP e passei, 3 anos depois. Passei e comecei a fazer economia, comecei a gostar. E lá tinha uma matéria chamada Instituições de Direito Público e Privado. E eu comecei a gostar dessa matéria, adorava a matéria. Eu falei, será que eu gosto de direito? Eu falei, quer saber? Eu vou prestar direito. Prestei direito e passei em direito, 4 anos depois. Passei em direito e... Só que aí eu tinha que pagar do meu bolso, não tinha dinheiro. Claro. Foi falar com meu pai, juiz na época, né? Falei, pai, é o seguinte, eu não faço mais engenharia. Como você não faz engenharia? Eu falei, não, eu não faço, mas já resolvi o problema. O problema está resolvido. Eu já estou matriculado em Direito e em Economia.
e já tenho estágio para fazer à tarde, mas eu preciso de uma ajuda financeira, porque são 2 faculdades. Claro. Você trabalhava já, sabe? Resultado, trabalhava. Eu fiz junto. Eu fazia direito de manhã, trabalhava num escritório à tarde e fazia economia à noite. Sim. E fiz as duas. Eu sou formado em economia e direito. Sim. Trabalhei 2 anos nesse escritório, prestei um concurso público, fui ser estagiário, assistente de juízes de 1º grau. Trabalhei 1 ano na vara criminal, 1 ano na vara civil, 13ª vara civil do Fórum Central, e na 26ª vara criminal com o Luiz Flávio Gomes, que é um juiz que agora está aposentado, tem uma experiência enorme em educação à distância, etc. Luiz Flávio, nosso abraço para você sempre. E ele fez a primeira coleta de um depoimento do Carandiru, na época, por videotexto. Lembra do videotexto? Lembro, videotexto. Claro. E foi uma novidade na época, enfim, depois o tribunal anulou tudo, enfim. Hoje a gente faz o interrogatório por videoconferência. Né? Mas aí me despertou, aí eu comecei a ver. Trabalhando nesse escritório, eu atendi algumas empresas de informática como estagiário e comecei a ver essa ligação intensa da tecnologia com o direito, que era muito pouco ainda, muito pouco explorada. Comecei a gostar e aí me formei. Quando eu me formei, trabalhei mais um pouco com o Rui Fragoso, mas tentando puxar essa área de tecnologia. Coincidiu que meu pai se aposentou do tribunal e aí, conversando, resolvemos montar um escritório. E aí eu falei, pai, vamos montar então um escritório com um foco diferente. Porque você é juiz, já tem o seu nome, etc, né? Desembargador e tal. Vamos nessa área de tecnologia. Naquela época era muito software, muito hardware, né? Tá, vamos para essa área e tal. Mas o que especificamente? E foi exatamente naquela época que veio com muita força a questão do bug do milênio. Sim, 2000, 99, 2000, né? O bug do ano 2000. E aí eu escrevi um livro, tava coincidindo, tinha acabado de fazer a minha tese da minha formatura em economia, nessa questão envolvendo Mercosul, um pouquinho de software, etc. E fiz o meu TCC de Direito nos aspectos jurídicos e econômicos, né, do bug do milênio. E aprimorei, isso virou um livro, foi o primeiro livro brasileiro com esse foco na área jurídica, e entramos com a primeira ação judicial discutindo o bug do milênio aqui no Brasil. A internet estava começando também, então juntou informática, software, hardware, a internet vindo, a coisa começou a crescer, muita dedicação, sem dúvida nenhuma. A gente sempre agradece a Deus também. Coincidiu, eu não posso omitir essa informação, de eu ter lido também um artigo do meu sogro, do Zé Roberto Faria Lima, que ele na época fazia updates para bug do milênio. Sim. E saiu um artigo dele na Gazeta Mercantil, na época era muito forte a Gazeta. Eu olhei e falei, mas olha, o reflexo jurídico disso é fortíssimo, o Código do Consumidor, quem tem que pagar, seguro e tal. Mas uma coisa começou a puxar a outra, etc. E o fato é que, adiantando um pouquinho, começamos em 3 pessoas, hoje somos 107 pessoas dedicadas ao direito digital e à proteção de dados. E muita coisa aconteceu nesses anos. Em 18 Quanta história, quanta coisa, quanta palestra, quanta aula. Agora, você cuida bem da sua carreira, né? Você dá muita palestra, você outro dia estava na Europa, né? Graças a Deus, não posso reclamar, né? Então sempre agradeço a Deus, a minha família. E estava na Europa, viajo bastante, dou muita palestra fora, Estados Unidos, Europa. Hoje eu sou do board da ITEC Law, que é a International Technology Law Association. Sim. Só de advogados dessa área. Tem uma ampla participação internacional, especialmente agora com o GDPR. Sim. Então, Estados Unidos, Europa, enfim, é tudo muito integrado hoje. A internet tirou as fronteiras, então é uma necessidade hoje do profissional ter essa vivência, tá sempre se atualizando, não só aqui, mas fora. Mas o interessante é que o Brasil é um exemplo hoje para o mundo. Nós temos muitas decisões judiciais aqui do Brasil que não existem no mundo, coisas novas aqui. Sim. A interatividade do brasileiro, a demanda, o uso da internet aqui no Brasil, redes sociais é único. O Brasil é o país mais interativo do mundo, que mais tempo fica conectado, é uma prerrogativa nossa. As eleições, a questão das fake news, todas essas novidades, inteligência artificial vindo com tudo. E o reflexo jurídico, a robótica, a automação, a ética, os carros inteligentes, tudo isso está vindo com muita força. E tem tudo isso tem um aspecto jurídico muito forte. Então, aquela questão do carro, né? O carro inteligente. Cara, isso aí dá um outro papo longo. O carro vai bater. Né? O carro vai bater. Aí vem a pergunta. Todo mundo pergunta isso para mim. Renato, o que o programador escolheu? O que ele programou? Se o carro vai bater. Do lado esquerdo tem um caminhão de gasolina. Do lado direito tem um ônibus cheio de criança. O que ele programou? O que o fabricante escolheu para... Ou vai explodir o caminhão e vai matar um monte de gente pela explosão, ou ele vai bater no caminhão de crianças e matar crianças?
E a gente coloca, tem questão ética, questão das obrigações, questão da responsabilidade civil e criminal. Primeiro, ele deveria ter feito isso? Se deveria, ele tem esse direito de escolha? E o terceiro, ele tem como fazer essa escolha? Né? A responsabilidade vem se ampliando. E essa ampliação que nos desafia. Eu falo demais, eu tô aqui batendo papo. Não, fala nada, rapaz, eu tô sem microfone. Então, mas aí essa coisa a gente vai ter que fazer uma outra, porque eu também atuo no mercado de automóvel, né, automobilismo, né? E isso é uma recorrência, né? Nas montadoras. Por exemplo, o carro autônomo bateu, tudo bem, passou um farol vermelho, não sei o que, bateu. A seguradora vai em cima de quem? E cria um problema enorme, entendeu? Do dono do carro, da montadora, de quem desenvolveu o software, de quem embarcou o software no carro, de quem fez o hardware, do satélite, do GPS, entendeu? Aí a gente puxa o princípio básico da responsabilidade civil. Então, aquele que causou o dano por culpa, né? A gente chama ou negligência, ou imprudência, ou imperícia. A gente começa a puxar essas responsabilidades. Um software programado para bater e bateu errado, né? Isso pode ser algo que decorra de uma programação inadequada, pois uma falta de previsão, mas... ou mesmo da responsabilidade objetiva, nesse caso, que se aplica, né? Ontem, inclusive, eu estava lendo uma matéria, o sujeito na Califórnia, se não me engano, ficou bêbado, estava num carro semi-inteligente, o carro acabou levando ele sozinho. E se o carro bate, né? Pois é. A primeira pergunta que eu me fiz foi, mas ele estava bêbado, mas hoje você não tem o carro ainda totalmente, você tem algumas experiências, algumas leis específicas, contextuais, mas você não tem essa autorização plena para ele andar sozinho. Então, se ele está bêbado, que o carro andou, entregou ação e salvo, diminuiu o risco, mas ele pode ter cometido uma infração de trânsito, né? Claro. Uma coisa assim. Então a responsabilidade ela sempre vai existir. Ou ela vai recair naquele que praticou a ação ou a omissão. Se houve uma falha de programação, de construção, vai em cima da montadora, que pode processar a software house ou o programador. Mas isso não dá um debate jurídico imenso? Não é tão complicado na questão da responsabilidade em si. Até porque pelo nosso Código do Consumidor a gente tem a responsabilidade independentemente de culpa também. Tá. A gente precisa só provar quem deu causa, né? Um nexo causal e a pessoa que participou, né? Então, no caso aqui, quem desenvolveu o software, quem fabricou o carro, sim, ou quem operou. Então, se o carro está em ordem, funcionando direitinho, tudo, mas a pessoa acelerou demais, a pessoa se descuidou e bateu e causou um prejuízo, é a pessoa que vai responder. Sim. O acidente aconteceu em função de um defeito, de um problema do carro, então não é a pessoa que vai responder, aí sim é o fabricante ou aquele que reparou mal e daí por diante. Fica um pouquinho mais difícil no carro inteligente porque você tira um pouco da ação humana imediata, mas você tem a ação humana, pelo menos por enquanto, prévia, né? Aí a gente pode até complicar um pouquinho, puxa a questão da inteligência artificial, sim, que vai se autoprogramar, mas por enquanto a gente vai ter, pelo menos até 2099, que é a última estatística, né? Nós vamos ter aí a operação humana, não necessariamente autônoma, mas que seja em conjunto. Então não estaremos mais aqui. Dizem que a partir de 2029 nós vamos ter uma integração. Não, 29 ou 99? Então, a partir de 99 nós vamos ter a substituição. A substituição em 99. Da nossa inteligência pela artificial. Sim. A partir de 2029 até 2099 é a integração da humana com a digital. Tá. Inclusive a Marta Gabriel, minha amiga Marta Gabriel, que defende muito isso, essa integração, que é uma coisa complexa, né? Muito. Não é a máquina que vai exclusivamente servir ao ser humano. E não é o ser humano que não vai contar com a máquina, vai haver uma simbiose. A gente não sabe exatamente como, mas vai haver essa simbiose. Temos alguns exemplos hoje de braços robóticos, de operações, cirurgias, própria programação de software, por que não? Sim. Os chips começando a ser implementados, né? Seria essa espécie da programação digital interagindo com a nossa programação biológica, a computação quântica, né? Nanotecnologia, isso tudo vai ajudar a empurrar isso. Tá longe. Tá, pra gente acho que tá um pouquinho tá longe, longe, né? tá longe. Vamos ver, a tecnologia tá muito rápido e essa é uma questão que traz um aspecto jurídico curioso e imediato, né? Como que a legislação vai conseguir acompanhar isso? E vai ter que acompanhar via a Lei de Proteção de Dados que veio pós-avanço tecnológico. Isso aí vamos ter que bater um outro papo, viu? Chegamos aqui no teu destino, cara. Muitíssimo obrigado pela carona. Imagina, eu que agradeço. Vamos tirar uma selfie? Sempre uma honra estar contigo. Pode ser. Vamos tirar uma. Uma onda na carona com leco.
Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.